E na semana passada, Celso fez um vídeo react, um vídeo resposta ao meu vídeo em que eu reagi à destruição do acervo de mídia física das fitas lá que guardavam a história da Rede TV. Se você não tá entendendo bem qual é a situação, eu recomendo que primeiro você vá ver o meu vídeo lá, onde eu faço, que eu lancei na sexta passada. Depois, olhe o react do Celso. E aí depois, se você quiser fazer todo esse caminho, você volta aqui para ver a minha resposta aos argumentos de Celso, que eu acho que ele falou muita coisa baseada na opinião dele e tudo mais, mas faltou um pouco mais de se atentar a alguns fatos que eu vou querer trazer aqui, beleza? Só para esclarecer, eu vou colocar aqui os trechos que ele fala e eu vou colocar minha opinião sobre o que ele falou sobre mim. Então tá sendo meio que um bate e volta aí, beleza? Tá sendo o react do react, mas tem alguns pontos que ele falou que eu discordo plenamente através dos fatos. Eu não vou dar aqui minha opinião, mas eu vou falar dos fatos, beleza? Por isso mesmo eu peço que você tenha um pouquinho de paciência, você que está aí assistindo, porque eu vou trazer alguns trechos, algumas citações, coisas que vêm de fontes e tudo mais, e que eu preciso fazer isso para que Celso entenda que existe um sentido nisso que está indo além da minha opinião. Então vamos lá, a primeira coisa que ele fala aqui, que eu acho interessante rebater. Trator destruindo e amassando tudo, minha gente. Tá, e aí, gente, deixa eu falar um pouquinho, tá? Eu nem vi esse vídeo, mas eu já vou falar por que o trator tá destruindo essas fitas, gente. Por motivos muito óbvios, tá? Isso aí é material protegido, é conteúdo protegido, direitos autorais da Rede TV, beleza? Não dá pra pegar essas fitas e sair distribuindo por aí. Não dá, não pode. Muitas delas talvez tenham até informações confidenciais. Sim, com certeza, né? A Rede TV tá destruindo as fitas e não dando para quem passar ali, ó. Tô doando fitas aí, você que tá passando aqui na frente, leva uma fita para casa. Claro que não. Ela não está fazendo isso, e sim destruindo as fitas, porque é um conteúdo que pertence a ela e tem sim direitos autorais, e como você falou, pode ter coisas ali de making off, de por trás das câmeras que não foi pro ar, digamos assim, que tá lá gravado. Tudo é um conteúdo protegido pela Rede TV. Mas proteger direito autoral não significa necessariamente destruir as fitas. Proteção de direito autoral não precisa ser feito por essa via. Porque a Rede TV separar um espaço, um galpão, uma sala climatizada, com iluminação ideal e tudo mais, é proteger também o que é dela. E aí, gente, tudo isso foi digitalizado. Isso aí, lembrando que isso tudo aí já era digital, só que estava em fita. E agora está em servidores na nuvem, ou que seja, que sejam servidores na empresa, não precisa ser da nuvem. Mas o conteúdo é digital, então significa que é exatamente a mesma coisa. Nada foi perdido. Conteúdo digital copiado não quer dizer que vai ser necessariamente a mesma qualidade, a mesma coisa. Porque no mundo digital existe também a compressão. E você pode ver aí, arquivos de imagem, a gente tem vários tipos de arquivos de imagem. Arquivos de vídeo, a gente tem vários tipos de arquivo de vídeo. Arquivos de áudio, a gente tem vários. E tudo isso é o mundo digital. Não significa necessariamente que eu vou fazer uma conversão de um tipo de mídia para outro, que é aqui o digital, fita. Por mais que a fita seja digital também, eu vou estar passando para uma outra plataforma, uma outra forma de se acessar, que é ali o computador. Não significa que exatamente a gente vai ter o mesmo modelo de arquivo aí, porque possivelmente na conversão pode ter sim algum tipo de compressão aí para ser passado, tá? Lembrando que esse tipo de conversão não é simplesmente eu pegar um Ctrl+C de um arquivo que já está no computador, não. A gente está falando de um tipo de mídia indo para outro tipo de mídia, de uma fita, ainda que digital, indo para um computador. Então eu não estou dizendo que necessariamente não é que não seja possível fazer uma conversão fiel. O que eu quero dizer aqui é que Celso falou com tanta propriedade que do digital para o digital é igual, e eu só quero deixar essa observação, que não é, porque existem várias formas de se comprimir um arquivo do digital para o digital mesmo. Tá? Se eu tenho aqui só transferir a informação de uma mídia para outra, sem perder absolutamente nada, né? O melhor ainda, eu tornei essa informação eterna.
Não, 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 não. Definitivamente não. Informação digital não é eterna. Arquivos se corrompem, HDs param de funcionar, pode ter algum tipo de invasão a algum tipo de servidor e se perder. Próprios servidores podem de repente ter um acidente de pegar fogo e se perder muita coisa, tá? Servidores de nuvens podem ser invadidos também virtualmente. A verdade é que na preservação, gente, não existe ambiente seguro, não existe ambiente completamente fechado e inviolável. Por isso se faz necessário você ter muitas vezes mais do que um tipo de acesso em plataformas e em mídias diferentes. Por isso é importante você manter a fita, mesmo que você digitalize elas. Assim como a mídia física, eu não tô falando aqui que a mídia física é perfeita, é o paraíso. Não, a mídia física também se perde. Por isso é importante você ter diferentes vias de acesso. Preservação é sobre isso. Existe um termo para isso, inclusive, que é o data loss. E pode ser encontrado facilmente em um artigo na Wikipédia que vai resumir bem o que é isso. E os riscos reais de se perder dados digitais. Existe aí, como vocês estão vendo, uma pequena lista de possíveis causas para que dados puramente digitais possam ser perdidos. E esse fenômeno é uma preocupação verdadeira para arquivologistas. Arquivologistas são pessoas que se formam e estudam e pesquisam as formas de se arquivar e de preservar arquivos e documentos e fotos e filmes e por aí vai. E tem um pesquisador que é muito importante para a área chamado Miguel Ferreira, ele é citado em inúmeros trabalhos aí, que ele fala que existe ainda assim perigos de você perder dados digitais por conta da rápida mudança que acontece na tecnologia atualmente. Como vocês veem nisso aí, nessa citação a ele, ó, o material digital carrega consigo mesmo um problema estrutural que coloca em risco a sua longevidade. Embora um documento digital possa ser copiado infinitas vezes sem qualquer perda de qualidade, este exige a presença de um contexto tecnológico para que possa ser consumido de forma inteligível por um ser humano. Esta dependência tecnológica torna-o vulnerável à rápida obsolescência a que geralmente a tecnologia está sujeita. E isso, pessoal, exige estratégias para a gente possibilitar o acesso desses dados digitais, como, por exemplo, é listado aí, ó, nesse diagrama, nessa tabela, em que fala aí, ó, sobre como armazenar esses dados. Como fazer, por exemplo, uma migração tecnológica para você garantir o acesso permanente, mesmo que a tecnologia mude. Por exemplo, coisas em computadores antigos, galera, exigiam uma determinada configuração, determinados softwares, determinado hardware, para que pudesse ser lido. E hoje é preciso ter uma atualização para que a gente possa acessar em máquinas atuais que já tem outro hardware, que já tem outro software, enfim, outra configuração. Ou também aí fala na tabela que é importante fazer a emulação, ou seja, emular programas antigos, para você ter acesso a arquivos antigos. E sabe o que mais é que diz essa tabela? Conservação de tecnologia, como vocês estão vendo aí, ó. Ou seja, uma técnica que consiste em manter a tecnologia que originou os objetos digitais para que permaneçam utilizáveis. Ou seja, o que é que ele quer dizer com isso? É importante, mesmo que você tenha já digitalizado, você tenha a tecnologia original. Nesse caso que a gente está falando aqui, as fitas do acervo da Rede TV ou de qualquer outro acervo. É importante que eles estejam disponíveis ainda assim. Pessoal, uma coisa importante, quando se fala em preservação, a gente não está pensando daqui a 5 anos, nem daqui a 10 anos, nem daqui a 15. É o máximo de tempo possível. E graças a isso a gente tem documentos de 1500 e lá vai banana aí no Brasil. De 1600, a gente tem documentos de 1200 da Europa, entendeu? É por causa disso, é por causa desse pensamento de preservação e de tentar ampliar ao máximo as possibilidades de acesso a qualquer documento que seja. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aí adiante, tá? O Gita diz o seguinte, vamos lá. A Rede TV podia, pelo menos, bicho, guarda essas fitas, deixa guardadas, entendeu? Deixa ali, pá, não precisa ser... De novo, pra quê? Vai guardar pra quê? A informação ocupava um espaço de um galpão. Agora ela ocupa um espaço de uma salinha. É a mesmíssima informação. Pra que ela vai guardar as fitas, gente? Bom, se
E para ter esse acervo, essas fitas, precisa se ocupar um galpão imenso. Problema da Rede TV. Se ela levasse o acervo e a história dela a sério, ela faria isso porque é necessário. Assim como quem é estudioso da área acredita que precisa ser levado. Véi, não destrói essas fitas porque isso é a história de vocês, Rede TV. Isso... Não, mas eles não perderam a história, Gigito. A história continua lá. Não é o fato de estar destruindo a fita que eles estão destruindo a história. A história simplesmente saiu de uma mídia para outra. Sim, claro, a história continua lá, digitalizado, mas a gente perde o que é o documento original. Aí eu pergunto, eu trouxe um vídeo aqui mostrando o acervo da Globo há um tempo atrás. E é um acervo incrível, são galpões gigantescos, robotizados, com climatização ideal, com iluminação ideal. Por que então a Globo mantém esse acervo de fitas antigas? Eu acredito que é porque a Globo, ela sabe o valor disso e ela acredita na importância de se manter a história dela mesma. E nas pesquisas que eu fiz para tentar ampliar essa discussão, que por acaso eu acho muito legal, eu encontrei no clássico aí, Arquivo Marquezine, no canal dele. Ele tem uma entrevista com Daniela Pinheiro. Ela trabalhou como acervista na própria Rede Globo. E em um dos trechos dessa entrevista, olha só o que é que ela fala. No caso da Globo, nesse momento, há todos esses tipos de mídia ainda na empresa. E sempre haverá, isso é muito importante, acabar com esse mito de ai, mas será que tem uma TIC na Globo? Gente, sempre haverá, se eu falei para vocês, que aquilo que é exibido vira documento e vai ser guardado. Então, até que se mude uma política mais drasticamente, que eu acho pouco provável que isso vá acontecer, né? Haverá esses tipos de mídia, mas eles já estarão copiados para outras fontes, para outros tipos de e-mail, em que você não vai precisar ficar acessando eles. Mas eles são documentos matrizes, eles têm que ficar. Eles são a mãe de todos da história, eles vão continuar existindo e tendem a continuar a ser mantidos, tá? Só que eles também vão ter o conteúdo que está dentro deles disponibilizado em servidor, que é o chamado projeto Resgate, no caso da Rede Globo, para que as pessoas não tenham que ficar mexendo nessas mídias para ter acesso ao conteúdo. Mas o documento, ou seja, essa mídia aí, ela vai continuar existindo. Ela tinha e continuará tendo, tá? Então, olha como é que ela chama essas fitas, que mostra aí, né? Tava mostrando na foto vários tipos de fitas que a Globo se utilizou para preservar, assim como hardwares digitais já também, tem alguns ali, né? Ela chama as fitas de documentos, galera. E deixa claro a importância de manter aquelas fitas no acervo, apesar de digitalizadas, inclusive de se manter os reprodutores, os aparelhos de reprodução dessas fitas. Ela fala que hoje em dia a Globo tem poucos desses, mas tem ainda os aparelhos de reprodução das quadruplex, eu não sei como fala, que foram as primeiras fitas que a Globo se utilizou para gravar seu conteúdo e registrar, deixar lá salvo. E isso, diferente da Rede TV, é coisa de quem leva o seu acervo a sério. E já aproveitando nessa partir da entrevista, eu vi que a própria Daniela ela escreveu uma dissertação acadêmica a respeito de preservação e do acervo da Globo, envolve esse tema, e dando uma lida lá e tal, eu achei alguns trechos bem interessantes sobre isso também, tá? Quando digitalizamos materiais analógicos, a opção de voltar ao formato original e repetir o processo se mantém. Para as obras produzidas digitalmente não há tal opção, pontuando com isso o risco de perda do que já é produzido na era virtual, que, em vista de algum problema tecnológico, pode rapidamente se perder. Lembrando sempre que a preservação e o acesso são as duas faces de uma mesma moeda. Aqui, como vocês podem ver, ela fala da importância de ainda assim se manter a mídia original, da qual foi digitalizada, da qual foi convertida, para que se possa, sempre que preciso, retomar esse processo e que se faça novamente. Inclusive, galera, com às vezes tecnologias melhores ainda para se fazer essa conversão, tá? E ela ressalta algo que eu falei anteriormente, de como coisas digitais podem também ser perdidas e como isso pode ser um perigo numa era em que tudo que se produz atualmente está sendo virtual. E ainda falando sobre isso, tem um outro trecho que ela fala que não existe nenhum meio de preservação que é eterno, nem mesmo o digital, tá? Tomando os problemas mencionados no resgate, vale ressaltar que os repositórios digitais são mais suscetíveis à perda de informação do que os suportes analógicos. Isso se deve à vida útil curta das mídias de armazenamento de suportes digitais
ou dos bancos de dados computacionais, pois eles tendem à obsolescência de forma acelerada, além do fato de que cada mídia ou arquivo carrega em si uma condensação de informações e a perda de um elemento causa um dano ainda maior quando comparada aos suportes analógicos. O que é que ela fala aqui? Que num dado digital, galera, se você corrompe algum elemento daquele dado ali, vamos dizer assim, alguma parcela daquele dado, a chance de você não conseguir mais acessar o arquivo inteiro é muito grande. Já em suportes físicos analógicos existe sempre a possibilidade de reparação. A gente que coleciona VHS sabe muito bem disso, porque fita pegou mofo, limpa a danada, roda. Pegou mofo daqui uns anos, limpa de novo, que ela vai rodar. A fita amassou bastante um trecho, a gente sabe que vai ter um problema ali na qualidade de exibição na hora, mas vai ter chuvisco, mas alguma coisa da cena você ainda vai ver. E se o resto da fita tiver ok, depois ela passa daquele trecho e você consegue assistir fino do fino de novo. E aqui é uma coisa que foi super interessante quando eu li isso. Ela fala da importância do digital, inclusive em estar preservando o que é físico e não substituindo, hein? Olha só. A forma de conseguir os conteúdos originais é exatamente copiando-os para os suportes de domínio digital, pois estes seriam os documentos consultados, o que viabilizaria uma maior vida útil do suporte original. Sem dúvida, é a livre consulta feita em um ambiente digital a maior forma de, no momento, garantir mais prolongada vida às mídias originais de cada produto audiovisual, pois ela evita a necessidade constante de manuseio por diversos agentes do suporte original. Ou seja, quando você tem o arquivo digitalizado, toda vez que você precisar consultar, pesquisar, você pode ir no arquivo digitalizado e fazer isso lá sem que haja um desgaste do material físico original. Porque a gente sabe que, querendo ou não, uma fita ela vai tendo sim algum desgaste com o tempo, a depender de quantas vezes ela for manuseada. Pode ter acidentes, a fita pode se amassar no aparelho, de repente o aparelho não está bem regulado, e eu não me refiro só ao videocassete, aí pode acontecer algum acidente. Então, para que se preserve a mídia original, a mídia digital também é muito importante. E aqui entra essa questão, mídia digital não como substituição da mídia física em casos de acervo, tá, pessoal? Mas o digital também como uma forma de estar preservando ali o documento original que é físico. Então, dizer que o documento digital, a mídia digital, é uma forma de substituir o documento físico e assim não ter problema nenhum em destruí-lo, vai contra a própria ideia de preservar e de ampliar essas possibilidades de preservação. E mais para frente, ela ainda fala que é importante quando você tem mídias mais antigas ainda, como por exemplo o quadruplex aí, ou quadruplex, não sei como é que fala ainda. É importante você ter não só uma cópia digital, como ter uma cópia em outro tipo de mídia física real, no mundo real. Então é você pegar um quadruplex desse e ainda conseguir fazer uma conversão para um Betacam. Eles não vão fazer em VHS, como o Celso bem pontuou, realmente. Os canais usavam outros tipos de mídia, ou num DVD, ou num Blu-ray, sei lá, que seja, aí eu não sei como é. Mas ela fala que é importante ampliar esse acesso a outro tipo de mídia física também, e não ficar destruindo e diminuindo as possibilidades de preservação. Não adianta ficar lamentando que a história do Brasil, cara, é conteúdo protegido por direito autoral que pertence à Rede TV, e ela faz o que ela quer com isso, porque é dela. Não existe nada que diz assim, olha, eu tenho um canal que tá fazendo 25 anos e hoje eu vou tacar fogo em tudo e vou acabar com essa história e não vai sobrar nada. Quem gravou, gravou. Sabe, não existe nenhuma lei que diga não, vocês não podem fazer isso porque é a história do Brasil. Não existe, cara. Entende? É deles, eles fazem o que eles querem. Sim, é dela e ela pode fazer o que ela quiser. Isso é super óbvio. Mas isso não livra ela de receber críticas pela irresponsabilidade. Eu não estava dizendo que ela não tinha o direito de fazer isso. Eu só julguei o fato dela ter feito isso. Imagina você ter um acervo gigantesco de fitas em que, putz, se eu preciso fazer uma matéria sobre um artista famoso que morreu, e aí todas as fitas estão lá no fundão, aí cara, tem que ter uma automatização desgraçada
para poder catalogar um robô que vai lá buscar essa fita e tal, como é na Globo, né? Agora, imagina se tudo tá na nuvem, que você só vai ali numa busca e fala Silvio Santos, e pum, tá todos os vídeos que tem alguma relação com o Silvio Santos aparecem para você. E aí você ainda aplica em cima disso uma inteligência artificial para facilitar mais ainda. Nossa senhora. Cara, a coisa tá assim, ó, na ponta do dedo. Agora aqui tem uma grande confusão de raciocínio que o Celso fez, porque ele começou a embolar as coisas. Em nenhum momento eu disse que ter a mídia física é mais prático, é mais fácil do que você consultar e pesquisar e ir atrás de informações na mídia digital. Em nenhum momento eu falei que não se devia digitalizar nada e só manter a mídia física ali, aquelas fitas. Digitalização é importante e é mais do que isso, é necessária. Eu acho que qualquer instituição hoje em dia que não digitaliza seus documentos, seja fotos, documentos escritos, o próprio vídeo, músicas e tudo, ela tá super atrasada e tá vacilando demais. Inclusive segundo a própria arquivologia. Então, é claro, é óbvio que digitalizar torna tudo mais fácil, você consegue fazer pesquisas muito mais tranquilamente, você consegue achar muito mais tranquilamente, sem dúvidas alguma, mas em nenhum momento eu afirmei o contrário, tá? Não confunda as coisas. O ponto do meu vídeo foi criticar a irresponsabilidade da Rede TV com um acervo que traz a própria história dela, mas não só a própria história dela, mas a própria história da televisão, dos meios de comunicação e sim da nossa cultura, da nossa sociedade. De certa forma, sim, a história do nosso país, pessoal. Eu não estava viajando filosoficamente nisso, não. Aquilo é sim documento, tá? Bom, pessoal, esses foram os pontos que eu trouxe aí a partir de coisas que eu não consegui ver sentido no que Celso disse. Tentei trazer alguns materiais, algumas fontes, para que essa discussão não fosse uma discussão em cima de opiniões. Porque existem fontes, existem fatos, existem estudos que falam o quanto isso é importante e tudo que eu falei aqui não é na minha opinião, mas tudo aqui está embasado nas pesquisas que eu fiz de textos, de artigos, das entrevistas e tudo mais aí, como eu mostrei algumas coisas para vocês aqui, tá? Eu espero que isso aqui não se torne mais um bate-volta do estilo o VHS vai voltar. Eu não vou prometer pintar cabelo de nada em cima disso, até porque não tem como fazer promessa em cima dessa discussão, mas se Celso também quiser discutir mais, não tem problema, a gente discute, tá tudo certo. Eu acho muito legal quando essa discussão se amplia. Eu sempre falo para vocês, comentem aqui no vídeo, deixem os comentários para que essa conversa vá além do próprio vídeo. E eu acho isso muito bacana. Olha só, a gente pode estar discutindo uma coisa muito bacana, que por mais que a gente esteja falando das emissoras de televisão e de acervos que não são necessariamente VHS, eu acho que esse tema ele se dialoga diretamente sim com o VHS, tá? Porque a gente está falando de mídias físicas, de mídias que se utilizam de fitas magnéticas, de mídias que têm, querendo ou não, coisas gravadas da TV, porque se não era do próprio acervo da televisão, eram pessoas gravando na TV, coisas que muitas vezes nem a própria televisão tem, como comerciais. Televisão, canais, geralmente não deixa os comerciais salvos, tá? Mas sim, geralmente, material da própria emissora. Então, eu acho que isso está dialogando diretamente com esse universo que nos cerca. Não só nos cerca fisicamente, aqui como, por exemplo, no meu quarto eu estou cercado de fitas e você que coleciona provavelmente também, mas como nos cerca digitalmente aí através do YouTube, onde a gente discute tudo isso. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Não esqueçam nunca, o VHS vive!